Tudo bom, pessoal? Meu nome é Edmilson Braga e o nosso assunto de hoje é a incidência monofásica de PIS e COFINS no Simples Nacional. A importância desse assunto, não é, na atualidade, ok? É por conta dos comentários, não é, que surgem a partir de uma decisão do STF da constitucionalidade, não é? Do não reconhecimento da alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas de revendas de mercadorias sujeitas à incidência monofásica no Simples. Não é? Então, o STF decide como constitucional, não é? E a partir daí, então, surgem vários entendimentos, não é? Do pessoal que trabalha com a tributação. E nós estamos aqui hoje para esclarecer esse assunto, não é? Para deixar esse assunto esgotado, não é? Conversarmos tudo a que se refere, não é, à incidência monofásica do PIS e da COFINS no Simples Nacional. Se pode ou se não pode, não é? Por que de todo esses comentários, né, e esses entendimentos sobre a incidência do PIS e da COFINS monofásica, não é, dentro do Simples Nacional, ok? Então, vamos lá. Em julgamento virtual, realizado no dia 4 de agosto de 2020, do tema 1050 da repercussão geral reconhecida no recurso excepcional 1.199.021, decidiu o plenário do STF, por unanimidade pela constitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, dispositivo que veda aos contribuintes optantes pelo Simples o benefício da alíquota zero pelo regime monofásico do PIS e da COFINS. Embora o citado dispositivo tenha agora sido declarado constitucional, o que poderia restringir a aplicação do sistema monofásico aos contribuintes do Simples Nacional, tal decisão nada implicará na sistemática atual do Simples Nacional. Isso porque o mandado de segurança que deu origem ao processo em questão foi impetrado anteriormente ao advento da Lei Complementar 128 de 2008, que mudou a sistemática e deu autorização legal aos contribuintes do Simples Nacional a usufruírem da alíquota zero na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica no Simples Nacional. O dispositivo declarado constitucional foi editado sobre a vigência do sistema chamado Simples Federal, o Simples Antigo, instituído pela Lei 9.317 de 96 e revogado pelo artigo 89 da Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o Simples Nacional, que é o sistema atual, o sistema vigente. Na redação original da Lei Complementar 123 de 2006, não havia disposição específica quanto à tributação das receitas provenientes das vendas dos produtos sujeitos à tributação concentrada, chamada incidência monofásica. E, de fato, inexistia amparo legal para a segregação das receitas ou alteração dos percentuais relativos ao PIS e à COFINS. Contudo, a partir das alterações promovidas pela Lei Complementar 128 de 2008, legislação posterior ao processo em questão, em especial a nova redação que o artigo 3º atribuiu ao artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4º e parágrafo 12 da Lei Complementar 123 de 2006, o Simples Nacional passou a admitir a segregação e redução do valor a ser recolhido. Então vamos ver como ficou o artigo 18. Artigo 18, parágrafo 4º. O contribuinte deverá considerar destacadamente para fins de pagamento
inciso 4º, as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária e tributação concentrada, em uma única etapa, monofásica, bem como em relação a ICMS, antecipação tributária, com encerramento de tributação. Então, destaca-se que essa alteração só entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, conforme artigo 14, inciso 2º da Lei Complementar 128 de 2008. E hoje, seu teor é dado pelo artigo 18, parágrafo 4º-A, introduzida pela Lei Complementar 147 de 2014. Nessa linha, o tratamento tributário das receitas de vendas de mercadorias sujeitas à tributação concentrada do PIS e da COFINS pelos contribuintes do Simples Nacional também veio a ser disciplinado nos parágrafos 6º e 7º do artigo 25A da Resolução CGSN número 94 de 2011 e hoje é disciplinado pelos parágrafos 6º e 7º do artigo 25 da Resolução CGSN número 140 de 2018, nos seguintes termos. Então, vamos lá para o artigo 25 da Resolução CGSN número 140 de 2018. Artigo 25, parágrafo 6º. A ME ou EPP que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização de produtos sujeitos à tributação concentrada ou à substituição tributária, para efeitos de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, deve segregar a receita decorrente da sua venda e indicar a existência de tributação concentrada ou substituição tributária para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional os percentuais a elas correspondentes. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no parágrafo 6º, inciso 1º, a incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS deverá ocorrer com observância do disposto na legislação específica da União, na forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil. Então, o substituído tributário vai informar a receita lá no PGDAS como receita sujeita à incidência monofásica de PIS e COFINS, e não vai incidir na sua apuração do Simples Nacional os percentuais referentes ao PIS e à COFINS. Também o substituto vai informar lá no PGDAS como receita sujeita à substituição tributária, incidência monofásica de PIS e COFINS, e não vai incidir os percentuais referentes a PIS e a COFINS na apuração do Simples Nacional. Entretanto, o substituto tributário deverá recolher por fora do Simples Nacional, através de um DARF, o valor do PIS e da COFINS, incidência monofásica com alíquota majorada, Então a indústria ou o importador recolhem por fora. A revenda não, A revenda não incide no Simples e não tem outro tipo de recolhimento, tá bom? Então, cabe destacar ainda pronunciamentos da Receita Federal do Brasil feitos através de soluções de consultas, em que não resta dúvida da validade do entendimento aqui mencionado. São alguns exemplos. Solução de consulta número 173 de 2014, solução de consulta número 202 COSIT de 2014, solução de consulta 111 COSIT de 2015, solução de consulta DISIT número 9019 de 2015, solução de consulta DISIT número 10028 de 2015, solução de consulta DISIT número 1006 de 2016,
solução de consulta número 19, COSIT, de 2016, solução de consulta 225, COSIT, de 2017, solução de consulta DISIT número 4037, de 2019 e outras, ok? Então, não resta dúvida, né, da intenção do legislador, não é, de amparar também o Simples Nacional com a incidência monofásica. Ou seja, se já houve a incidência monofásica de PIS e COFINS numa etapa anterior, não é, a revenda não sofre a incidência de PIS e COFINS. Não é? Se for a indústria, o importador, o optante pelo Simples Nacional, não é, vai informar incidência monofásica para não pagar o percentual do PIS e da COFINS dentro do Simples Nacional, mas deve recolher por fora, não é, através de um DARF, como as demais pessoas jurídicas, não é, que não sejam tributadas pelo Simples Nacional, ok? Então, embora a decisão do plenário do STF tenha declarado a constitucionalidade do artigo 2º, não é, parágrafo 2º da Lei nº 10.147 de 2000, para restringir o benefício da alíquota zero aos contribuintes do Simples Nacional, seus efeitos somente terão validade até 31/12 de 2008, pois com o início da vigência da Lei Complementar 128 de 2008, em 1º de janeiro de 2009, nova sistemática passou a valer. Sistemática, não é, que contempla, não é, a previsão de não incidir o PIS e a COFINS, né? Ou seja, ela permite a aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica de PIS e COFINS. Né? E no momento, né, da consideração para o julgamento, né, ainda não existia essa lei complementar, né, 128 de 2008. Né? Por quê? Porque, na verdade, esse recurso ele foi impetrado lá em 2005, não é? E a lei complementar é de 2008. Na verdade, ainda foi impetrado quando nós nem tínhamos ainda o Simples Nacional. Nós tínhamos apenas o Simples Federal, que foi até 2007. Não é? Só a partir de julho de 2007, com o advento da Lei Complementar 123 de 2006, é que foi revogado o Simples Federal e passou então a valer a sistemática, não é, do Simples Nacional, tá? Que é o que nós temos hoje, ok? Então, na verdade, todo esse recurso, não é, ele foi julgado sob uma sistemática anterior, a sistemática ainda do Simples Federal, tá? Poderia até se estender, não é, até 2009, até 1º de janeiro de 2009, a partir daí, com o advento da Lei Complementar 128 de 2008, né, já há previsão para o Simples Nacional para aplicação da alíquota zero, né, na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica de PIS e COFINS. Tá? Na própria decisão fica assentado, né, a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao judiciário, mas sim ao legislador infraconstitucional, a faculdade ao dispor sobre tema que afete o tratamento favorável às empresas do Simples Nacional, podendo estender benefício fiscal ou deixar de fazê-lo. Né? E foi exatamente isso que o legislador fez, não é? Quando publica a Lei Complementar 128 de 2008, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009. Não é? Bom, então, eu trago aqui também para vocês, não é, o próprio artigo 2º
da Lei 10.147 de 2000 e o parágrafo 2º, né, que é exatamente o ponto, o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. Né? Na verdade, que foi da onde gerou, né, toda essa polêmica, toda essa discussão e, inclusive, o recurso impetrado lá em 2005. Né? Tá? Então, na verdade, essa Lei 10.147 de 2000, ela trata sobre a incidência monofásica de PIS e COFINS sobre os produtos farmacêuticos, as mercadorias de higiene pessoal, de tocador, não é? Os cosméticos, não é? Então, produtos farmacêuticos em si, ok? Então, essa discussão, né, ela foi gerada a partir de uma empresa farmacêutica, não é, que se sentiu prejudicada por não ter, não é, dentro do Simples Federal ainda, do Simples antigo, não é, a aplicação da alíquota zero na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica. Tá? Mas, e aí, como o julgamento, não é, acontece no dia 4 de agosto de 2020, volta essa discussão, só que com uma distorção de entendimentos. Né? O pessoal entendeu que isso se aplicaria para a atualidade, para agora, né? E não. Tá? Simplesmente o STF reconheceu a constitucionalidade, não é, do legislador dar um benefício ou retirar um benefício do Simples Nacional, não é? De ele permitir a incidência de alíquota zero ou não é? Ou retirar a incidência de alíquota zero na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica. Mas, em nenhum sentido, não é, nós temos essa vontade da Receita Federal. Ou seja, não muda nada. Não muda nada para os contribuintes do Simples Nacional nesse momento. Ou seja, continuam aplicando, não é, a alíquota zero de PIS e COFINS na revenda das mercadorias sujeitas à incidência monofásica de PIS e COFINS. Tá? Então, só para completar essa primeira parte, não é, do nosso assunto, tá? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 2º, né, o que gerou toda essa polêmica, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 10.147 de 2000. Tá? Então diz assim, artigo 2º, são reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos tributados na forma do inciso 1º do artigo 1º pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador. Parágrafo único. O parágrafo único, desculpa. O disposto nesse artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte. Simples. Né? Então, está se referindo ainda ao Simples antigo, né? Ao Simples Federal. Tá? A partir do momento em que uma lei complementar estabelece essa possibilidade, né? Então a lei complementar na hierarquia da legislação, né, é a Constituição e logo em seguida leis complementares. Né? Então, nenhuma outra lei ordinária pode superar, né, vamos dizer assim, os ditames de uma lei complementar. Tá? Então, a lei complementar, ela supera, inclusive, né, os ditames de uma lei ordinária. Tá? Ela é superior, né, hierarquicamente na legislação. Tá? Então, né, a partir de 1º de janeiro de 2009, né, com o advento da Lei Complementar 128 de 2008, tá, se aplica, sim, a alíquota zero de PIS e COFINS na revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica de PIS e COFINS. Tá? Então, no nosso próximo bloco do curso, nós vamos ver como é que nós vamos informar, não é, dentro do próprio PG-DAS-D, não é? Tá? E vamos ver quais são
os produtos sujeitos à incidência monofásica de PIS e COFINS, ok? Tá? Então, ok? No bloco anterior, nós vimos a possibilidade, não é, da aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS sobre a revenda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica de PIS e COFINS, não é? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a incidência monofásica de PIS e COFINS dentro do Simples Nacional. Como é que funciona, não é, essa apuração da incidência monofásica do Simples Nacional, não é? A aplicação da alíquota zero, como é que nós vamos informar isso dentro do PGDAS-D, ok? Então, começando então, não é, pela tributação monofásica. O que seria uma tributação monofásica de PIS e COFINS? Como o próprio nome diz, não é? É quando se atribui a tributação de uma forma concentrada na indústria ou no importador e desonera as demais etapas. Ou seja, se aplica uma alíquota zero, não é, nas demais etapas de comercialização desses produtos. Tá? Para operações sujeitas à incidência concentrada, incidência monofásica de PIS e COFINS, não é, dentro do Simples Nacional, a ME ou a EPP que proceda à importação, à industrialização ou à comercialização de produtos sujeitos à tributação concentrada ou à substituição tributária de PIS e COFINS deve segregar essa receita, não é, decorrente da venda desses produtos com substituição tributária, não é, e informar lá no PGDAS como com substituição tributária barra tributação monofásica barra antecipação com encerramento de tributação, tá? Sendo desconsiderados percentuais relativos ao PIS e a COFINS na apuração do Simples Nacional. Tá? Se for o substituto tributário, ou seja, a indústria ou o importador, não é, deverá recolher o percentual referente à incidência monofásica de PIS e COFINS por fora do Simples Nacional, de acordo com a legislação, não é? Então, ele vai recolher um DARF com as alíquotas majoradas, que nós já vamos ver quais são as alíquotas dos produtos sujeitos à incidência monofásica, não é? Então, eu trouxe para vocês um quadro onde nós temos os produtos com incidência monofásica e as alíquotas, não é? As alíquotas concentradas que incidem sobre a venda, não é, da indústria ou do importador. Não é? A revenda é a alíquota zero, ok? Então, a indústria ou importador vai aplicar o código 8109 para PIS e 2172 para COFINS, tá? Que são os códigos da incidência cumulativa. Por quê? Porque ele é do Simples Nacional. Não é? Então, aplica os códigos da modalidade cumulativa do PIS e da COFINS com as alíquotas majoradas da incidência monofásica. Ok? Então, se assinalado lá no PGDAS, não é? Como substituição tributária barra tributação monofásica barra antecipação com encerramento de tributação, tá? Pelo menos uma das opções que nós vamos ver agora deverá ser selecionado. Não é? Então, COFINS, tributação monofásica, COFINS, substituição tributária, PIS, tributação monofásica, PIS, substituição tributária, ICMS, antecipação com encerramento de tributação e ICMS, substituição tributária. Claro, como estamos falando da incidência monofásica de PIS e COFINS, não é? O que nós estamos conversando aqui nesse curso, não é? Claro, vamos assinalar como COFINS, tributação monofásica, PIS, tributação monofásica, não é? Dentro do PGDAS, após assinalar, não é, aquela receita segregada com substituição tributária barra tributação monofásica, antecipação com encerramento de tributação. Ok? Dentro do PGDAS, então, nós vamos selecionar esse ponto para informar as receitas de revendas de mercadorias sujeitas à incidência monofásica, não é? Para que
não incida os percentuais de PIS e COFINS sobre a receita da revenda dessas mercadorias, se formos o substituído tributário. O substituto tributário, como já conversamos anteriormente, não é? Ele também vai informar lá no PGDAS como substituição tributária / tributação monofásica / antecipação com encerramento de tributação. Vai informar a receita por quê? Também sobre essa receita, mesmo que ele seja o substituto tributário, ele é a indústria ou importador dessa mercadoria, não é? Ou seja, ele é o substituto, ele é aquele que recolhe com a alíquota majorada. Dentro do Simples Nacional, os percentuais de PIS e COFINS não vão incidir. Ele vai recolher por fora do Simples Nacional através de um DARF, não é? Com os códigos citados já, não é? Da incidência cumulativa, porque ele é do Simples Nacional. Certo? Então, ainda, se precisar subdividir o valor da receita com substituição tributária, né? Por exemplo, parte da receita tem substituição de ICMS e outra parte tem tributação monofásica de PIS e COFINS. Né? Uma hipótese. Tá? Basta clicar no botão mais na extremidade direita da tela, lá do PGDAS. E aí, então, consegue informar as receitas de forma segregada, né? Informa a primeira receita, clica em mais, informa a segunda receita, ok? Tá? É assim que se faz lá no PGDAS. Não é? Isso é muito importante na hora do preenchimento, né? Nós temos esse esclarecimento para chegar no momento do preenchimento do PGDAS e conseguirmos preencher de forma correta para que o sistema, né, do PGDAS-D calcule de forma correta o Simples Nacional, sem os percentuais de PIS e COFINS, no caso de revenda de mercadoria sujeita à incidência monofásica de PIS e COFINS, ou mesmo, né, a venda da indústria ou do importador, que é o substituto tributário, de produtos sujeitos à incidência monofásica de PIS e COFINS. Ok? Então agora nós vamos olhar a tabela, não é? Onde nós temos os produtos sujeitos à incidência monofásica de PIS e COFINS, não é? E quais os percentuais, quais as alíquotas, não é? Dessa incidência concentrada de PIS e COFINS. Tá? Então, essa tabela que eu trouxe para vocês, ela tem a NCM, tem a descrição do produto, não é? E tem os percentuais de PIS e COFINS, ok? Tá? Então vamos lá. Por exemplo, gasolina, não é? A gasolina tem um percentual de PIS e COFINS de 5,08 de PIS e 23,44 de COFINS. Tá? O óleo diesel tem 4,21% de PIS e 19,42% de COFINS. O gás liquefeito de petróleo, não é? O gás de cozinha, não é? O GLP, ele tem 10,2% de PIS e 47,4% de COFINS. Querosene de aviação, 5% de PIS e 23,2% de COFINS. Correntes destinadas à formação de gasolina, 5,08% de PIS e 23,44% de COFINS. Correntes destinadas à formação de óleo diesel, 4,21% de PIS e 19,42% de COFINS. Nafta petroquímica, 4,21% de PIS e 19,42% de COFINS. Biodiesel, 6,15% de PIS e 28,32% de COFINS. Álcool para fins carburantes, 1,5% de PIS e 6,9% de COFINS. Tá? Continuando, né? Produtos farmacêuticos. Tá? Produtos farmacêuticos. Aqui começa a interessar mais para o Simples Nacional, não é? São produtos mais comuns
de revenda ou de venda dentro do Simples Nacional. Tá? Então vamos lá. Ó. Produtos farmacêuticos. Tá? Todas as NCMs ali na coluna para vocês. Tá? 2,10 de PIS e 9,9 de COFINS. Tá? Produtos de perfumaria, de tocador e de higiene pessoal. 2,2 de PIS e 10,3% de COFINS. Ok? Veículos, máquinas e autopeças. Tá? Menos comum dentro do Simples Nacional, mas autopeças, né? Autopeças é um produto, uma mercadoria que pode ser revendida também por empresas do Simples Nacional, né? Então também é interessante. Então, veículos automotores, máquinas agrícolas, autopropulsadas, não é? 2% de PIS e 9,6% de COFINS. Tá? Autopeças. Então, venda para atacadista, varejista e consumidores finais. Tá? 2,3% de PIS e 10,8% de COFINS. Tá? Autopeças, venda para fabricante de veículos e máquinas, né? E também de autopeças. É 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Tá? Pneus novos e câmaras novas. 2% de PIS e 9,5% de COFINS. Tá? Bebidas frias. Aí então aqui agora nós vamos partir para água, cerveja, refrigerante, preparações compostas para elaboração de bebidas refrigerantes. Não é? Então, essa primeira tabela que nós temos, não é? Que eu estou passando aí para vocês, para fatos geradores até 2015. Então nós vamos passar direto, né? Só para termos, porque pode acontecer, né? De termos que retroagir algum período, né? Então é bom termos essa tabela com os fatos geradores até 2015 para bebidas frias, tá? Mas o que nos interessa mesmo é a nova tributação, né? A partir de 2015, tá? Então vamos lá. Preparações compostas não alcoólicas. 1,86% de PIS e 8,54% de COFINS. Tá? Preparações compostas não alcoólicas, não é? Tá? Com a NCM 02, né? Com EX02, então 2106 9010 EX02, 2,32 de PIS e 10,68 de COFINS. Tá? Água. Vamos lá. Água, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais e as águas gaseificadas. Então, 1,86% de PIS e 8,54% de COFINS. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos chegar até a cerveja aqui, né? Vamos lá. O que nós temos aqui agora? Cerveja de malte. Volume de embalagem até 400 ml. Então, é 1,86% de PIS e 8,54% de COFINS. Tá? Cerveja de malte, embalagem acima de 400 ml, né? Venda a pessoa jurídica varejista ou consumidor final. Ok? Então,
Vamos aplicar, então, tanto para embalagem até 400, né, quanto embalagem acima de 400, quando a venda for a pessoa jurídica varejista ou consumidor final, 1,86% de PIS e 8,54% de COFINS. Tá? Cerveja de malte, tá? Volume de embalagem até 400 ml, venda às demais pessoas jurídicas, 2,32% de PIS e 10,68% de COFINS. Tá? Então, cerveja de malte de volume acima de 400 ml, também venda às demais pessoas jurídicas, 2,32% de PIS e 10,68% de COFINS. Tá? Cervejas e chopes especiais. Então, cervejas e chopes especiais, né, classificados lá na NCM 2202-9000EX03 e 2203 da TIP, né? 1,86% de PIS e 8,54% de COFINS, né? Venda de volume de embalagem até 400 ml, né? Venda às pessoas jurídicas em geral, né? Não varejistas. Tá? Então, cervejas e chopes especiais, NCM 2202-9000EX03 e 2203, né? Produção acima de 5 milhões até 10 milhões de litros no ano calendário anterior, não é? 2,09% de PIS e 9,61% de COFINS. Tá? Volume de embalagem até 400 ml, venda às pessoas jurídicas, né, não varejistas, tá? Pessoas jurídicas em geral. Tá? Chopp especial, né? Volume acima de 400 ml, também 2,09 de PIS, 9,61 de COFINS. Tá? Venda às pessoas jurídicas varejistas e consumidor final. Tá? Produção até 5 milhões de litros. Tá? No ano calendário anterior, volume até 400 ml, venda às pessoas jurídicas, varejistas e consumidor final, 1,49% de PIS e 6,83% de COFINS. Tá? Então, cerveja e chopp especial, né? Também classificados 2202-9000EX03 e 2203, né? Produção acima de 5 milhões de litros até 10 milhões de litros. Né? Venda às demais pessoas jurídicas ou consumidor final, 1,67% de PIS e 7,69% de COFINS. Tá? Cerveja e chopes especiais, 2202-9000EX03, 2203, produção acima de 5 milhões até 10 milhões de litros no ano calendário anterior, tá? Volume de embalagem acima de 400 ml, venda às pessoas jurídicas varejistas ou consumidor final, 1,67% de PIS e 7,69% de COFINS. Tá? Então, essa é a incidência monofásica de PIS e COFINS, não é? Que pode acontecer dentro do Simples Nacional e quando acontecer, não é? A revenda, não é? Vamos aplicar então a alíquota zero de PIS e COFINS, ok? Tá? Quando for o produtor, então a partir de 2018, não é? Há a possibilidade do produtor de cerveja, não é? Até 4 milhões e 800 de receita bruta no ano calendário imediatamente anterior, também optar pelo Simples Nacional, né? As pequenas cervejarias, ok?
então também vão recolher a incidência monofásica. Então, dentro do Simples, observação, né? Dentro do Simples vão informar como receita sujeita à incidência monofásica, não é? Alíquota concentrada, não vão pagar o percentual referente a PIS e COFINS dentro do Simples Nacional, mas terão que recolher por fora do Simples Nacional através de um DARF, não é? Nos códigos do PIS e da COFINS, modalidade cumulativa, ok? Com as alíquotas majoradas, não é? Certo? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês referentes a esse assunto, não é? Incidência monofásica de PIS e COFINS no Simples Nacional, ok? Agradeço e espero vocês com os próximos assuntos, ok? Muito obrigado, até o próximo.